Hoje eu tô aqui para te apresentar a nova planilha do Profissão Artesanato, que é a planilha de controle de estoque. Nessa planilha você vai conseguir, de uma vez, organizar aí seu estoque, né? Para que você consiga realmente ter o lucro necessário aí para você viver profissionalmente do artesanato, né? Então, ela já começa com uma carinha diferente. Eu coloquei aqui uma página inicial, onde você consegue navegar por ela, né, por toda essa planilha, que tem bastante abas, por essa página aqui. Então, ela tá bem legal, bem bonitinha. Então, aqui você vai ter o cadastro de dados, controle de entradas, controle de saídas, controle de estoque, a visão geral e a novidade também, que é a aba de instruções. Então, sempre que surgiu uma dúvida aí na hora do preenchimento, eu fiz essa tabelinha aqui, né, que é uma tabela com todas as informações aqui para o preenchimento, tá? Depois a gente volta aqui para falar dessas informações, dessas instruções. Então, eu clico aqui na casinha, ó, eu volto para minha página principal. Então, para começar, a gente vai passear aqui por todas as tabelas. Eu vou te mostrar como ela de fato funciona. Então, começando aqui no cadastro de dados. Então, dentro do cadastro de dados, você vai ter duas tabelinhas, que é a de cadastro de materiais e a de cadastro de fornecedores. Então, nessas duas tabelas, você vai fazer o preenchimento total aqui das células. Acho que é importante falar aqui, ó, todas as tabelinhas, ela tem esse botão de dúvidas. Então, surgiu uma dúvida na hora de preencher, clica aqui, que você vai ser direcionado para a aba, novamente, de instruções. Então, uma coisa bem importante nessa planilha é a seguinte, eu coloquei aqui como atenção mesmo, que todas as células com a cor preta, né, todas as células que tiver com a cor preta, elas devem ser preenchidas. E as células com a cor azul, elas são calculadas automaticamente por fórmulas, ou seja, você não pode preencher, senão vai dar ruim aí na sua planilha, tá bom? Então, toda vez que você tiver uma dúvida, clica lá no botãozinho de dúvidas, né, de informações, que você vai ser direcionado aqui para a abinha de instruções. Tá bom, quero voltar lá para o meu cadastro de materiais. Então, aqui, ó, também você consegue ir direto para onde você estava. Então, voltei aqui para o meu cadastro de materiais e aqui eu vou cadastrar todos os materiais que eu comprar. Então, crie o hábito de toda vez que você comprar alguma coisa, abrir sua planilha e colocar aqui, tá bom? Como que ela funciona? É só você chegar aqui, ó, e digitar um novo produto. Então, vamos supor que eu comprei um bastidor. Então, bastidor. Bastidor. Então, como eu comprei isso aqui? Comprei por unidade. Então, unidade. O estoque mínimo, o que que eu vou colocar aqui? Antes, vamos lá. Unidade de medida. Então, aqui você vai colocar como que você compra esse material. Eu comprei, vamos supor que aqui no material 1, seja manta siliconada. Então, a manta siliconada eu compro por quilo, tá? Então, eu sempre vou colocar aqui a minha unidade de medida para ter o melhor controle. Depois que eu coloquei a unidade de medida, eu tenho aqui também o estoque mínimo, que isso aqui é bem legal, para dar uma segurança aí, para dar uma controlada melhor nos seus produtos. Então, aqui eu sempre vou colocar um estoque mínimo que eu quero ter dentro da minha loja, né, dentro aí do meu ateliê, para que eu tenha tempo, né, para refazer a compra desses pedidos. Desses materiais. Então, assim, vamos supor que eu quero que o estoque mínimo aqui da minha manta siliconada seja de 3 quilos.
E aí, eu vou colocar aqui quanto que me custou cada quilo dessa manta siliconada. Então, eu venho e coloco o custo, né, unitário aqui desse quilo de manta siliconada. Aí, eu também comprei aqui tecido tricoline, a unidade de medida eu compro por metro, e aí eu quero que o meu estoque mínimo seja de 2 metros de tecido. Para eu estar confortável aí, eu quero que o meu estoque mínimo tenha, no mínimo, 2 metros de tecido. E aí, eu coloco também o valor da unidade, né? Cada metro de tecido me custa R$14. E aqui o bastidor que eu vou fazer com vocês. Então, bastidor, eu compro ele por unidade. Eu creio que eu precise de 5 bastidores para, né, o meu estoque mínimo. E eu pago em cada bastidor, vamos colocar aqui que esse bastidor é de 30 centímetros. Então, eu pago neste bastidor R$25,90. Então, tá bom, eu vou cadastrei aqui em alguns produtos. O que que eu faço agora? Eu venho aqui nos fornecedores, então isso também é muito legal. Então, toda vez que você comprar, né, um material, você vem e cadastra aqui, tá? Não tem necessidade de ser na mesma ordem, isso não tem nada a ver. Você é como se fosse uma base de dados sua. Então, você pode, aí, se você já tem vários fornecedores, você já pode cadastrar todos esses fornecedores aí, para depois a gente preencher as demais tabelas, tá? Então, você pode aí, se você já tem uma lista de fornecedores, colocá-los aqui, tá? Mesma coisa com materiais. Se você já tem aí materiais, se você quer fazer aí um levantamento do que você tem aí dentro do seu ateliê, faça isso e cadastre tudo aqui nessa tabela dos cadastros de dados, tá? Ok, cadastrei aqui, né, os meus materiais, cadastrei também os meus fornecedores, e agora nós vamos para a aba de entradas. Então, clico aqui na aba de entradas, e aqui, olha só, lembrando lá, né? Ai, tô com dúvida, não sei preencher isso aqui. Lembrando que toda tabelinha tem a aba de dúvidas, tá? Que aí você clica e você já vai ser direcionado a como que você faz o preenchimento dessa tabela. Então, só para exemplificar aqui para vocês, olha. Nessa tabela você vai inserir todas as entradas, ou seja, compras para reposição de estoque dos seus materiais. Então, para cadastrar um novo material, basta utilizar a validação de dados, que é a lista de opções que se encontra na célula da coluna de material. Essa lista se atualiza automaticamente quando você cadastra um novo produto na tabela de cadastro de materiais. Então, por isso a importância de sempre que comprar alguma coisa, abre a tabela, cadastra lá na sua abinha de cadastro de materiais. Beleza, já vi como é que eu já, né, sanei minha dúvida aqui, eu volto para a tabela de entradas para fazer o preenchimento. Então, vamos supor que eu, dia 5/6, eu comprei, olha só, aqui, mostrar para vocês, né? Eu tenho aqui, desde que você cadastre lá no seu cadastro de materiais, você já tem aqui uma lista, né? Uma listinha suspensa com todos os produtos aí que você já cadastrou na sua lista de materiais, tá? Então, vamos dizer que dia 5/6 eu comprei o bastidor de 30 centímetros. Do fornecedor também vai ter a listinha suspensa aqui do fornecedor, né? X aqui, fornecedor 3. E comprei 10 unidades desse bastidor, tá? Então, eu dou um Enter, ele já atualiza aqui para mim. Deixa eu acertar aqui. Vamos colocar aqui outra coisa. Tecido de tricoline, eu comprei 5, só para deixar mais bonitinho, tá? E aí, você nota aqui, né? Toda vez que tiver a cor azul, você não precisa preencher. Como você viu, ela se encarrega de fazer isso por você, sozinha ela vai atualizar
automaticamente aqui esses dados, tá? Então, vamos supor aqui, vamos colocar outra coisa. Dia 7/6, dia 7/6, eu comprei, deixa eu ver aqui na minha listinha, eu comprei manta siliconada do fornecedor 1, e comprei mais 1 quilo de manta, e olha só, ela já preenche sozinha, tá? Com o custo unitário e o custo total da compra, certo? Agora, a gente vai para a aba Saídas. Nessa tabela, você vai colocar todas as saídas de materiais. Então, eu tenho uma encomenda, eu separei lá tudo que eu vou precisar e aí eu vou dar saída no meu controle de estoque, tá? Ai, tô com dúvida, não sei preencher. Não esqueça que a gente tem aqui o nosso botãozinho de dúvidas, onde você é direcionado para as instruções aqui já no local certinho para você ler e saber como é que faz isso. Então, aqui, de novo, né? Nessa tabela, você vai inserir todas as saídas, ou seja, tudo o que é utilizado para a confecção dos seus produtos. Então, a coluna de quantidade de saída possui uma validação de dados que impede que seja registrada uma saída caso não tenha estoque no momento. Então, isso é muito legal aqui nessa tabela para você ter realmente, né, às vezes a gente esquece, nem lembra, nem vê ali, né, quanto que a gente ainda tem no estoque, então, automaticamente a planilha, ela vai te avisar caso você não tenha essa quantidade de saída, então, ela vai te avisar, tá bom? Vai aparecer aí uma mensagem de erro, né, dizendo que você não tem essa quantidade no seu estoque. Então, para cadastrar uma nova saída, basta utilizar a validação de dados, que é aquela listinha de opções. Então, depois você vai ler aqui direitinho. Eu vou voltar para a tabela de saída e vou fazer uma simulação aqui. Então, vamos dizer que. Uma coisa muito importante para dizer para você aqui, para que não dê erro algum na hora de fazer esse preenchimento. Coloquei até em vermelho aqui para não dar erro nenhum. Então, as datas de entrada dos materiais inseridos, então vamos dizer que você comprou essa planilha agora e você quer fazer um preenchimento aí já do que você já tem anotado num papel, você já tem anotado aí em algum local. Então, para que isso funcione corretamente, você deve lembrar do seguinte, que as datas, né, de entrada dos seus materiais, eles necessariamente precisam ser iguais ou anteriores às datas de saída, senão a planilha vai dar erro, tá? Voltando. Então, vamos lá para a tabela. Então, vamos supor que no dia 6 eu separei, né, que eu vou usar nessa minha encomenda, que também tem a listinha suspensa, tá? Que vai aparecer todos os materiais que você cadastrou lá no cadastro de materiais. Então, eu separei aqui para fazer essa encomenda um bastidor de 30 centímetros, então, um bastidor de 30 centímetros, e veja só que, como está em azul, aqui ela calcula automaticamente todas essas colunas. Então, o que seriam essas colunas? Então, eu tenho aqui a entrada acumulada, ou seja, tudo o que eu tenho aqui de entrada que eu dei lá na minha tabelinha aqui de entrada, tá? Então, lembra que lá na entrada eu coloquei que eu tenho, né, 10 bastidores. Eu fiz uma entrada no dia 5 de 10 bastidores. Então, aqui eu tenho essa informação que eu tenho 10 bastidores. Saída acumulada, o que já saiu. Então, vocês vão ver mais para frente, né? Conforme você for dando saída e dando entrada, que esses valores eles vão se acumulando, eles vão aumentando aqui, eles vão se modificando. Então, saída acumulada. Saiu um bastidor por enquanto. Então, número 1.
O estoque acumulado é quanto eu realmente tenho de estoque. Então, se eu tinha 10 que eu dei entrada e usei 1, né? Eu tenho de estoque acumulado 9 bastidores. O custo unitário desse bastidor e o custo total de saída. Usei um bastidor, o mesmo valor, né? R$ 25,90. Então, essa é a nossa aba de saída. Então, aqui eu tenho as minhas entradas, tá? Que eu vou jogar sempre que eu comprar um material. E aqui eu tenho as minhas saídas, tá? Lembrando que toda vez que eu comprar um material diferente, eu vou colocar aqui também no cadastro de materiais. Caso eu já tenha cadastrado esse material que eu fiz a compra, eu venho somente aqui na listinha, né? Seleciono e dou a entrada. Agora, vamos para a aba de controle de estoque. O que é essa aba de controle de estoque? Deixa eu selecionar aqui, só para deixar bonitinho. Aqui, a única coisa que você vai cadastrar toda vez que você... vamos ali na dúvida. Eu vou ler para vocês na dúvida, lembrando dessa nossa abinha que é super legal. E já mostra aqui, ó, direitinho para onde você deve olhar aqui, né, para ler. Então, o controle de estoque. Nessa tabela, a única coluna a ser preenchida, né, selecionada por você, é a de material. Sempre que um novo produto for adicionado à sua tabela de cadastro de materiais e não a tabela de entradas. Então, para não gerar confusão aqui, sempre que você tiver dúvida, dá uma olhadinha aqui para não se confundir. Então, toda vez que você cadastrar um material, você já pode colocar lá na tabelinha de controle de estoque, tá bom? O processo para adicionar um novo produto é o mesmo feito para as outras tabelas, né? Então, preencher a última linha vazia logo abaixo. Preencher somente a coluna de material já é suficiente para que todas as fórmulas das demais colunas sejam calculadas. Deixar bem claro isso para vocês, né? Para que não haja erro aí na sua planilha. Então, nessa tabela, você pode verificar a situação atual do seu estoque de cada um dos seus produtos. Então, eu coloquei lá, eu vou ler aqui para você e depois a gente vai ver na prática. Então, eu coloquei lá algumas possíveis situações. Então, ele vai te dar lá o estoque confortável, ou seja, que você possui, né, produtos suficientes para a confecção dos seus produtos. A linha daquele produto vai ficar verde. O estoque perigoso, então você ainda possui estoque, porém ele está abaixo do mínimo de segurança estabelecido. Lembra lá quando a gente colocou no cadastro de materiais, a gente definiu qual era a nossa quantidade mínima? Então, é para isso que serve, para ele te mostrar, né, se o seu estoque está perigoso, se ele está confortável, ou se você vai estar sem estoque. Então, sem estoque, se o seu estoque zerar, essa mensagem aparece e a linha da tabela vai ficar vermelha. Então, vamos voltar lá para ver isso na prática. Então, toda vez que eu cadastrar um material, eu já posso colocar aqui, tá bom? Mesmo se eu não dei entrada, mesmo se eu não dei saída, é legal você já colocar aqui para não esquecer depois, tá? Aqui vai ficar com 0, vai ficar sem estoque, mas não tem importância. Depois, conforme as entradas e as saídas, a planilha aqui já vai atualizar automaticamente. Então, vamos lá. Vamos supor que eu coloquei lá, né, minha manta siliconada, coloquei agora lá nas minhas entradas, e aí ele automaticamente vai colocar aqui para ti, vai te dar, né, realmente esse controle. Então, ele vai te mostrar que você tem 1 quilo, né, 1 quilo de manta siliconada, você não teve aí nenhuma saída. O seu estoque atual, então, é 1, né? E aí, ele te repete aqui, né, para você visualizar certinho que você definiu que o seu estoque mínimo é de 3. Então,
como você definiu que o seu estoque mínimo era de 3, como você só tem um, né, está abaixo desse estoque mínimo, ele vai te mostrar aqui que o seu estoque está perigoso, tá? Então, vamos supor, vamos fazer aqui uma outra simulação aqui. Opa. Ai, tecido. Vamos colocar tecido. Meu tecido tá confortável, porque eu cadastrei lá que eu cadastrei 5 entradas, né? Saiu 1, mas meu estoque atual está de 4, né? Eu tenho ainda 4 metros de tecido. Como eu coloquei que eu preciso no meu estoque mínimo de 2, então a tabela ela vai avaliar isso e ela vai me falar que meu estoque está confortável. Mas vamos supor que, vamos fazer uma simulação aqui para ver, tecido tricoline, minha quantidade. Não, peraí, vamos voltar no cadastro aqui. Vamos colocar aqui, tá? Vou mexer aqui só para mostrar para vocês, tá? Vamos colocar aqui meu estoque mínimo aqui, seja... Não, a gente pode deixar tecido de tricoline metro, estoque mínimo 2. Eu tenho 5, né, quantidade. Então, eu vou colocar aqui que o tecido de tricoline saíram 5. Não. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Lembra que eu tinha 5 na entrada? Vamos supor que eu não lembro disso e vou dar saída do tecido de tricoline e eu quero dar 6, né? Eu quero pegar 6 metros. Então, olha só. Quando eu falo que eu quero sair, né, tirar do meu estoque mais do que eu tenho, ele não vai deixar você fazer isso. Então, vai aparecer essa mensagem: sem estoque, você não possui esse produto em estoque. Então, ele não vai deixar você dar essa saída. Mas tudo bem, vamos colocar aqui que eu quero 5. Eu tinha entrada acumulada 5, eu quero sair 5. O que vai acontecer aqui no meu controle de estoque? Olha só. Tecido tricoline, eu tinha 5, tirei 5 do meu estoque atual, então, é de 0. O meu estoque mínimo eu disse que eram 2, né? Então, como ele está zerado, a tabela vai mostrar aqui para você em vermelhinho que está sem estoque, ou seja, você está precisando urgentemente comprar, né? Aconselho a vocês que quando você já vê aqui o amarelinho, né? Quando tiver perigoso o seu estoque, já é hora aí de fazer pedido, porque geralmente demora um pouquinho a entrega, então eu quis deixar dessa forma para que você consiga organizar, né, com calma, consiga se organizar direitinho. Então, acho que ficou claro essa parte. Caso tenha dúvida, só clicar aqui que você vai ser direcionado lá para as informações. E a nossa última tabela, a nossa última aba é a visão geral. Nessa tabelinha aqui, o que eu coloquei? Coloquei uma visão aí geral de todas as suas tabelas, né? Então, eu coloquei aqui para você o total de produtos que você já tem cadastrado, tá? Coloquei aqui também o total de produtos que você tem em estoque, né? Somando todos os produtos aí da sua tabela, ele vai te mostrar quanto você tem em estoque, quantos fornecedores você já tem cadastrado e tudo que você já gastou de material. Então, o que você tem aí, né, de material dentro do seu estoque, né? Eu acho que é bem legal também, caso você queira dar só uma passadinha aqui. Achei que ficou bonitinha e é um plus aí da planilha de estoque, tá? Então, é isso. Lembrando aqui, né, sempre consigo voltar aqui para minha página principal. Daqui eu consigo acessar cada uma das abinhas. Clicando na casinha eu volto para cá. Então, consigo navegar por todas as abas, né? Por todas as tabelas. E é isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, que você tenha gostado. Que você faça bom proveito dessa planilha que está maravilhosa. Um beijo para você e até a próxima.